Bom, vamos refazer o papo editorial, que era para sair na hora do almoço. A imagem não ficou legal. Salve, salve, galera do Vascão. Mais um vídeo pro canal Thiago Tocha. Antes de mais nada, peço aquele like, aquela curtida, aquela compartilhada. Se inscreva, ative o sininho, porque aqui a galera tem moral, aqui todos têm vez. Bom, eu peguei de manhã, quando estava fazendo lá no canal de Fórmula 1, um treino que definiu um grid de largada. Aí fui colocar minha opinião sobre o grid lá no X, né, antigo Twitter, e esbarrei com o Renato Maurício Prado, ele falando sobre como ele se zelasse, estivesse muito preocupado com o empréstimo que o Vasco está fazendo com a Crevisa, no meio de uma recuperação judicial, embora tenha um TIP, que é um recurso jurídico que permite isso, embora tenha que pedir autorização judicial. A gente não sabe ainda se a juíza destinada pelo caso vai aprovar ou não o empréstimo de 80 milhões, mas vamos lá. Eu sei que o Renato Maurício Prado está cagando pelo Vasco. Desde quando ele era do Globo, eu nem pensava em ser jornalista ainda. Quando eu sempre tive... Eu acho que eu fui convocado pela essa profissão, né? Porque eu sempre tive paixão de ler colunas, notícias, né, no dia a dia dos quatro grandes da Fórmula 1. E, né, eu deliciava a coluna do Celso Tiberê no Globo, não sei nem se Celso Tiberê está vivo hoje, depois quando teve aqueles cortes na geral, né, Globo, e caiu o Renato Maurício Prado, foi demitido, o Celso Tiberê foi demitido, não sei por onde anda o Celso Tiberê, até hoje não sei se ele morreu na época da pandemia, não sei realmente. Mas ele era um cara que eu deliciava ler as colunas sobre automobilismo, e tinha o Renato Maurício Prado e o Fernando Calazans, né, no Globo. E esse Renato Maurício Prado sempre mostrou, nunca escondeu a antipatia que ele tem pelo Vasco. Inclusive, ele era o auge do Vasco, na era ouro do Vasco, né? No meio dos anos 90, nisso, ao final dos anos 90, até 2000, na verdade. E ele sempre mostrou, nunca escondeu o ódio que ele tinha pelo Eurico, né? Inclusive ele chamava, ele não sabe o apelido que o Eurico tem na política do Vasco, ele não sabe, não tem essas familiares, né, com os bastidores da colina, mas ele chamava, quando o Eurico era deputado federal, chamava de deputado, não chamava o Eurico pelo nome. E quando o Eurico tentou a reeleição e não se reelegeu, chamava de ex-deputado. Então, eu tenho certeza que não é zerando pelo Vasco, que ele está preocupado com esse empréstimo de 80 milhões. Ele ainda está mais preocupado hoje. Eu acho que ele gostaria de ver, já que esse empréstimo visa pagamento de salários até o final do ano. Inclusive tem aqui no canal, né, a partir do documento que o Vasco entregou à Justiça para a Justiça autorizar esse empréstimo de 80 milhões, qual é a afinidade desse dinheiro. E também estão muito especulando que a Leila vai comprar a SAF do Vasco no futuro, muito porque, né, no contrato de empréstimo prevê, caso o Vasco não pague o que for acordado, né, com a Crevisa,
a instituição financeira tem como garantir os 20 dos 30% que a associação tem da SAF. Isso não torna ela dona da Crevisa, até porque para ela se tornar dona, ela tem que comprar a partir da 77 também, CAB 77, que ainda está numa disputa judicial, então não tem como ela se tornar dona antes disso ser resolvido. Bom, nós estamos especulando muito e já adianto a vocês, tem por favor, me monetiza a todo custo. Não sei se vocês vão reparar quem é, que falava todo dia do grego, né? Um dia sim, outro também sobre o grego, agora vai ser todo dia sobre a Leila, vai parecer um taradão sobre a dona da Crevisa e presidente do Palmeiras. Não vou falar assim, então, até o Diogo Dantas, no Globo, apurou que é caráter de empréstimo em si. Não se falou em compra da SAF, não impede que no futuro se fale disso, até porque no contrato tem, né, alguns poderes da Crevisa como se vetar um futuro interessado. Eu acho que é mais pelo menos me parece, ser uma cláusula escudo para a associação que não ser cobrada, do que a gente já reparou, já falei aqui no canal, que eles não querem vender a SAF. Eles não têm interesse de vender. Eles querem um modo associativo, porque assim eles tomam o controle do futebol. Bom, mas tem num contrato que a Crevisa pode vetar um possível investidor. Bom, vamos lá. E isso dá margem para muitos especularem que no futuro a Crevisa pode vir a ser dona da SAF. Mas não se falou nisso ainda. Bom, mas não quero chegar nesse ângulo. Nesse ângulo que os flamenguistas, Renato Maurício Prado, teve uma colunista de um site, não sei se é canal, se é site do Flamengo, uma tal de Mônica, que eu nunca vi, nunca esbarrei. Eu falei sobre ela, que me mostraram, né, ela insinuando que o Vasco jogou nada, perdeu como se o Palmeiras não tivesse um time superior ao Vasco, que foi por causa desse empréstimo. Depois ela apagou, falou que apagou porque quis, ela não teve nem personalidade de assumir que apagou porque temeu ser processada, seja pelo Vasco, seja pela Leila Pereira, seja pela Crevisa, seja pelo Palmeiras. Não admitiu, essa barra está muito ligada também à nossa profissão, porque essa barra muitos têm como um escudo de sobrevivência. Inclusive um que, quando foi pego em uma coisa mal apurada, né, ele faz vídeo carteirada, cheio de arrogância, ele assume que é arrogância, mas é um escudo que se tem no meio do jornalismo esportivo de sobrevivência. Bom, mas eu não quero chegar nesse ângulo. Eu quero chegar no ângulo dos palmeirenses e dos vascaínos. Do lado dos palmeirenses, como houve antes da eleição que reelegeu a Leila, né, que se falou muito na possibilidade da Crevisa assumir, se especulou a Crevisa assumir, como estão especulando agora, a SAF, e a Monserrat São Januário, quando a nova São Januário foi erguida, eles comprarem a Monserrat e o estádio se chamar São Januário, Crevisa ou Crevisa São Januário, seja como for. Se for falaram nisso na época e pegou muito mal no Palmeiras. Bateram, inclusive, jornalistas de Galo e ao Palmeiras, bateram muito na Leila e estão batendo agora de novo.
pegou mal nisso, um caráter de empréstimo. No momento, se tem notícia, um caráter de empréstimo. E no lado do vascaíno, tem muita gente duvidando que o Pedrinho, já que foi anunciado que a direção abriu concorrência, ouviu mais de 60 instituições financeiras e optaram pela Crevisa. Agora, onde eu quero chegar, é importante o Pedrinho mostrar as propostas que ele ouviu e por que a Crevisa venceu. Foi pelos juros baixos em relação à concorrência? Foi pelo valor que terá que pagar por mês menores que a concorrência? O prazo de pagamento é menor que o que a concorrência estava pedindo? Enfim, tem uma variedade de situações que ele deve explicar aliás, eles nem botaram essa votação para ser votada num conselho deliberativo. Eu sei que pela SAF não precisa, mas era legal para os conselheiros ficarem cientes, né? Já que é uma sociedade SAF, atualmente não tem nenhuma empresa gerindo o futebol. Inclusive, era até legal porque os ministros estão deixando o Pedrinho fazer tudo. Eles são eternamente gratos ao Pedrinho, que trouxe o futebol de volta à associação. Era legal ele botar a votação e a público fazer, sei lá, uma coletiva de imprensa, ou usar mesmo a Vasco TV, em vez de usar a Vasco TV para atacar adversários, atacar a ex-parceira, explicar desse empréstimo, porque quantas dessas propostas de empréstimo que eles ouviram, porque a Crevisa foi a melhor. Acabaria com essa onda de especulação que está tendo, inclusive de adversários especulando coisas, algumas bem levianas. Então, só isso, galera. O que vocês acham? Comentem, opinem. Aqui é Galera Temporal, aqui todos TV. Daqui a pouquinho tem uma boa noite, um provável time. E amanhã de manhã, o Despertar Vascaíno, um pré-jogo Vasco Vitória. Até mais.